Muito bem, então, nós vamos iniciar. A Beth, um abraço também, tá? Sejam todos bem-vindos aí. Nós vamos iniciar o estudo, então, de hoje. Vamos fazer uma prece, né? Que nós convidamos a todos para nos acompanharem em pensamento, porque a distância nada representa, né? Para o espírito, para as pessoas que se amam, para as pessoas que se estimam e que estão na mesma sintonia, a distância não existe. E todos nós nos encontramos no pensamento, nos encontramos no sentimento e podemos também nos contactar com aqueles que estão na vida espiritual. E juntos nós podemos nos fortalecer, podemos trabalhar e auxiliar em nome de Jesus. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a sintonia, a inspiração com aqueles que nos amam e aqueles que procuram nos fornecer todos os elementos de sentimento e de conhecimento da vida superior para que nós possamos construir aqui na Terra o reino de Deus, primeiramente dentro do nosso próprio coração, dentro da nossa própria alma, nos recessos do nosso interior, do nosso ser, estruturando assim a nossa felicidade, que não está no mundo de fora, está no mundo de dentro. Senhor Jesus, abençoa todos os irmãos que estão conosco neste momento, buscando com boa vontade o conhecimento, o entendimento, o discernimento. Auxilia, Senhor, todos os espíritos que nos acompanham, aqueles que nos ajudam e aqueles que ainda sofrem, que eles possam ser beneficiados nestes momentos de oração e de estudo. Abençoa, Senhor, todos aqueles que sabemos com dificuldades, próximos ou distantes. Abençoa todas as instituições voltadas ao bem, os hospitais, onde os doentes, acamados, pacientes terminais, pacientes após cirurgias, pacientes que estão muitas vezes passando grandes dificuldades. Também aqueles hospitais psiquiátricos, onde irmãos sofrem pelos problemas do psiquismo, da emoção. Abençoa a todos, Senhor. E abençoa todas as instituições que cuidam de idosos, de crianças, em todos os ramos de atividades, todas as instituições voltadas para o bem e aquelas que ainda não estão voltadas para o bem, auxilia-as também, Senhor, para que elas possam rever os seus planos, os seus projetos e possam então buscar o teu caminho, o caminho de luz. Abençoa o nosso estudo e envolva-nos em tua paz, Senhor. Que assim seja. Beijão, Ana. Ok, pessoal. Vamos então continuar, né, nosso estudo, como nós temos feito sempre. Nós estamos no Evangelho de Marcos, né? Deixa eu só pegar aqui onde nós paramos aqui. Tá? Bom, nós estamos agora no capítulo 9, tá? Capítulo 9, versículo 1. Nós vamos entrar agora, né? Capítulo 9, versículo 1 do Evangelho de Marcos, tá? Estamos utilizando a tradução do Haroldo Dutra Dias, tá bom? Então vamos lá. No último estudo a gente falava sobre a revelação do Pedro, o anúncio do Calvário, né? Depois os requisitos para seguir Jesus, né? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. A gente falava sobre isso, né? Se vocês se lembrarem. Então nós vamos dar continuidade. E dizia-lhes: Amém vos digo que há alguns dos que estão de pé aqui que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus, quando tiver vindo com poder. Tá?
Então isso aqui é muito interessante, né? Amém vos digo que há alguns dos que estão de pé aqui que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus, quando tiver vindo com poder. Bom, isso aqui eu acho que dá algumas interpretações diferentes aqui, né? Eu, a princípio, já duas interpretações eu posso lembrar, eu posso pensar aqui, fica para vocês analisarem também, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar, o que a gente pode pensar é assim. Olha, amém vos digo que há alguns dos que estão aqui de pé que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Bom, Jesus estava cercado por espíritos de uma condição, por pessoas encarnadas, né? Os seus discípulos, né? Numa condição muito diferenciada. É lógico que uns melhores do que outros, tá? O que é normal, né? É difícil nós termos num grupo uma homogeneidade em que todos têm exatamente o mesmo padrão evolutivo, né? Então isso praticamente inexiste, né, nos nossos agrupamentos. Mas havia algumas pessoas ali junto a Jesus, dos seus discípulos, que deviam ter uma elevação muito grande. João Batista, por exemplo, que não era ali propriamente o discípulo de Jesus, ele, né, ele veio preparar os caminhos para Jesus. É também alguém que está seguindo Jesus, né? Jesus é o líder máximo. Mas João Batista, um espírito de muita luz, que até Jesus chegou a dizer que dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. Então, olha a elevação de João Batista, né? Agora, desculpa, Jesus dá a entender que tem alguns ali que não precisarão passar pela experiência da morte, né, terminando essa vida, vamos supor, uma primeira interpretação, terminando essa existência, não provarão a morte, não terão que reencarnar de novo, até que venha, né, até que vejam o reino de Deus, quando tiver vindo com poder. Então Jesus fala a respeito da fase de transição do planeta, no discurso profético, né? Que é um discurso bem interessante que Jesus fez, falando do sinal dos tempos e, né, o próprio Apocalipse, né, que faz muitas referências a esses momentos aí dessa transição do planeta, né? Então, Jesus fala que o reino de Deus está próximo, quer dizer, nós estamos nos aproximando em termos de planeta da instalação de um modo de fazer as coisas, um modo de viver, de nos relacionar, em que o reino de Deus à face da terra será uma realidade e não uma utopia, né? Não uma coisa distante, não algo fantasioso das religiões, mas algo real, algo palpável, visível, né? Factível, né? Então, à primeira vista, dá a entender isso, tá? É um exercício de reflexão, né, pessoal? Nós não temos, né? Só quem pode dizer exatamente o que Jesus quis dizer aqui é Ele mesmo, né? Só quem pode dizer o que Ele falou exatamente aqui é Ele mesmo, né? Porque quem de nós tem condição de dizer absolutamente o que Jesus quis dizer? Nós podemos tentar nos aproximar, exercitar no nosso discernimento, né? Mas quem pode dizer o que Ele falou mesmo é só Jesus e aqueles espíritos mais elevados que entendem profundamente o pensamento de Jesus, né? O que nós podemos é tentar analisar, né? Então, não provarão a morte, alguns dos que estão de pé aqui, não provarão a morte. É lógico, eles iriam morrer. Todos que estavam ali iriam morrer. Então, Jesus não estava falando dessa encarnação, de não provar a morte nessa encarnação, né? Até que vejam o reino de Deus quando tiver vindo com poder. Tá? Então pode estar falando a respeito do provar a morte, de ter que passar de novo pela experiência da reencarnação, da morte e tal, né? Até que venha, o que não é algo impossível, pessoal, porque veja bem, espíritos da categoria de um Francisco de Assis, dessa estirpe aí,
dessa qualidade, pessoal, a gente vê na obra do André Luiz que eles não podem reencarnar antes de 500, intervalos menores de 500 a 500 anos. Tá? Não seria impossível, né, de um espírito ficar lá 2000 anos lá aguardando, né, uma encarnação. Não seria impossível. Né? Para espíritos de uma grande envergadura, não seria impossível. Né? Tá? Então, tem essa possibilidade. Tá? Mas também, a gente pode analisar de um outro modo. Tá? Não sei. Mas eu penso nessas duas hipóteses a princípio. Tá? Amém vos digo que alguns dos que estão aqui de pé, que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus, quando tiver vindo com poder. Pode Jesus estar dizendo a respeito do Pentecostes. Ele pode estar querendo dizer a respeito do Pentecostes. Né? Que foi aquele momento que está lá retratado nos Atos dos Apóstolos, né? Que Lucas escreveu, né? Dos Atos dos Apóstolos, que é aquele momento que as línguas de fogo desceram, né? Quer dizer, os espíritos, né? Influenciaram os discípulos que ali estavam. Eles começaram a falar em línguas diferentes. Pedro fala para Estevão, se eu não me engano, não lembro, mas é no livro Paulo e Estevão. Pedro testemunha, ele fala assim, olha, eu até o Pentecostes eu me sentia fraco e inseguro, mas a partir do Pentecostes eu ganhei uma força diferente, uma segurança. Eu acredito que eles devem ter recebido um mandato mediúnico. Alguns devem ter recebido um mandato mediúnico. Tá? Eles devem ter recebido, porque a gente sabe que os médiuns, quando eles demonstram durante alguns anos o testemunho deles de abnegação, de renúncia, tá? Eles recebem um mandato mediúnico, instalam determinados aparelhos, abre-se o contato constante com a espiritualidade. Ele passa a receber um cuidado muito mais especializado, né, vamos dizer assim, de um determinado espírito protetor, de um grupo de espíritos, né? Então, eu creio que no Pentecostes, alguns ali devem ter recebido um mandato mediúnico, tá? Então, eu acho que faz sentido, né? Seria uma outra interpretação aqui pro que Jesus falou, né? Porque aí a gente entenderia se provar a morte nessa encarnação mesmo, né? Olha, alguns não vão provar a morte até que vejam o reino de Deus. Quer dizer, antes de provar a morte, eles vão ter um acesso, vão ter as faculdades mediúnicas abertas aí, né? Quando tiver vindo com poder, né? Talvez esse poder aí que os espíritos trouxeram, né? Que os espíritos vieram com esse poder, derramando sobre a carne essa energia mediúnica, essa força diferente aí que eles ficaram dotados a partir de então, né? Então, nem todos, né? Alguns, né? Por isso que Jesus fala, alguns há aqui de pé que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus quando tiver vindo com poder, tá? Não sei, pessoal, fica aí para vocês refletirem, né? Vamos analisar, né? Vamos analisar, tá? Esses estudos, como a gente tem dito, a gente não tem pretensão nenhuma de querer acertar em tudo. Se pelo menos motivar as pessoas a estudarem, né, a refletirem, a pesquisarem, a se inteirarem mais, eu já vou me dar por satisfeito, tá? Por estar fomentando essa análise, né? Que aí cada um pode fazer. Certo, pessoal? Você vê um versículo só, mas dá pano para manga, né? Nesses evangelhos aqui, às vezes um versículo só já dá pano para manga, né? Mas vamos lá, vamos agora para a transfiguração na sequência aqui, no versículo 2, tá? A transfiguração que está também em Mateus 17, 1, 8 e Lucas capítulo 9, 28, 36, tá? Então vamos lá. E depois de 6 dias, Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João e os leva a sós, em particular, a um alto monte, que seria o Monte Tabor, né? Por isso que ficou conhecido como a transfiguração do Tabor. Tá?
Olha só, Pedro, Tiago e João. Geralmente eram os que estavam com Jesus, deviam ser os médiuns de Jesus ali, né? E deviam ser, talvez, desses que Jesus falou, e que alguns não provarão a morte até que, né? Porque, pelo jeito, eram os mais elevados ali, né? Pedro, Tiago e João. Pelo jeito, eram os mais sensíveis, os canais mais sensíveis, as antenas mais sensíveis ali, e os espíritos de melhor condição. Tiago era muito ali afeito ao judaísmo ainda, né? Tiago era ali muito certinho ali nas regras judaicas, né? Mas era um espírito de elevação também, e foi muito importante pela disciplina dele, pela constância dele, foi importantíssimo, né? Então os três aqui, Tiago e João eram irmãos. A gente tem que lembrar isso também, né? Tiago e João eram dois irmãos, tá? Então Jesus pegou, trouxe com ele, né? Pedro, Tiago e João, a sós, e foi para o Monte Tabor, lá, né? E transfigurou-se diante deles. Transfigurou-se diante deles, né? A transfiguração, ela é conhecida no movimento espírita, é um fenômeno conhecido no movimento espírita, porque é um fenômeno que dá para você ver a fisionomia do espírito sobre a fisionomia do médium. Por quê? Porque normalmente o médium incorpora, só que a gente só ouve a fala do espírito, inclusive ouve com a voz do médium, tá? Geralmente. A gente ouve a voz do médium e a gente olha o rosto do médium, é o médium que está ali. O pensamento que sai é do espírito, né? Só que na transfiguração ocorre o fenômeno de que aparece, é visível a fisionomia do espírito, né? Então a gente fala que o médium se transfigurou, ele mudou. Não é que o médium deixou de ter o rosto dele, mas é que sobre o rosto dele apareceu um outro rosto, o rosto do espírito, né? O professor Herculano Pires, ele observou esse fenômeno, ele estudou esse fenômeno com meu avô, Urbano de Assis Xavier. Inclusive, na tradução do Livro dos Médiuns, né, na tradução do Herculano Pires, ele cita os fenômenos que ocorriam com meu avô, nas reuniões que eles participavam juntos. Eles participavam juntos em São Paulo e também em Marília, né? Eles trabalharam juntos, moraram, as famílias estavam sempre juntas lá. Minha mãe conta, né, que convivia lá na casa do seu Herculano, em Marília, né? Então, acontecia esse fenômeno com meu avô. As pessoas viam, né, o Herculano conta, inclusive, tem citações do Herculano, eu lembro, dele citar, falou, olha, ultimamente a gente está vendo, a gente está podendo reconhecer a fisionomia do espírito através do médium urbano e tal, né? Muito interessante, tá? É o fenômeno de transfiguração, né, que ocorria. E aqui no caso de Jesus, essa transfiguração, nós não sabemos exatamente como foi, mas aqui, na sequência, veja bem, seria assim mais uma resplandecência, né, uma luminosidade, né, muito grande. A gente tem que entender a transfiguração aqui de uma forma um pouco diferente, tá, do que a gente costuma analisar no movimento espírita, né? Esse fenômeno de transfiguração no movimento espírita. Então vamos lá. Transfigurou-se diante deles. Suas vestes, as vestes de Jesus, né? Suas vestes tornaram-se resplandecentes. Olha só que interessante. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, né? Então, aquela luminosidade, né, diferente, né? Muitíssimo brancas, né? Muitíssimo brancas, que pareciam que tinham sido lavadas com omo. Tô brincando, hein, pessoal? Você esquece o omo aqui. Tá? Também fazendo propaganda de graça aqui pro omo, né? Ei, Alexandre.
Então, muitíssimo brancas, como nenhum lavandeiro sobre a terra pode assim branquear. Olha que interessante, né? Citação do Marcos aqui, né? Quer dizer, as vestes ficaram tão brancas que nenhuma lavadeira, que nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear. Quer dizer, era um branco tão diferente, né? Era um branco tão especial, né? Que eles perceberam que, olha, isso aqui é um branco que ninguém na terra consegue proporcionar, né? Interessante isso, né? E se tornou visível para eles Elias com Moisés. Tá? Elias com Moisés. Né? Elias, que havia vivido séculos antes, e Moisés há mais de milênio já. Né? Ele tinha, acho que, quase 2000 anos, ou mais do que 2000 anos. Né? Usou Vanish, né, Tânia? Não é? Então, eles viram, né? Jesus se transfigurou e, e apareceram do lado dele Moisés e Elias, né? Moisés, o grande patriarca dos hebreus, né? E Elias, um dos profetas aí, né? Inclusive estava dito que Elias havia de vir primeiro, antes do Messias. Aí Jesus falou, eu digo que Elias já veio. Elias já veio e não o reconheceram, e fizeram com ele o que quiseram. Nós temos que lembrar que nesse momento aqui, João Batista já tinha sido degolado, já tinha sido decapitado, na verdade, né? Nós temos que lembrar disso, tá? Muito interessante. Né? Moisés já havia sido decapitado. Ou seja, desculpa, o João Batista, né? João Batista já havia sido decapitado, tá? Desculpa a confusão que eu fiz aí. E nós sabemos que João Batista é da reencarnação de Elias. Então ele já tinha voltado para o plano espiritual. Ele podia aparecer como espírito ali. Então estava lá Elias, que era João Batista, que tinha sido decapitado, né? E Moisés estava ali junto com Jesus, né? Nessa transfiguração. Provavelmente os discípulos, né? O Pedro, Tiago e João, eles deviam fornecer energias. O próprio Jesus, né? Porque estava encarnado. Jesus estava encarnado, tinha um corpo de carne, tinha um ectoplasma, né? Então, talvez Jesus forneceu a energia sublimada. Pode ser que os discípulos também ajudaram fornecendo energia ectoplásmica, né? Então, faz parte do fenômeno, né? Desses fenômenos de aparições, né? De materialização, né? Jesus se transfigurou, deve ter irradiado energias, né? Muito sublimes, em que foi possível aparecer ali Moisés e Elias, né? Tá? Então vamos lá. Eu estava procurando aqui quando que Moisés tinha, há quanto tempo mais ou menos, né, que ele havia vivido. Seria mais ou menos em torno ali de em torno de 1300, 1400 antes de Cristo, pessoal. É por aí, tá? Seria por aí mais ou menos. Tá? 1400, 1500, por aí, antes de Cristo, né? E Elias, nós podemos ver aqui também, né? O Elias acho que foi uns 400 anos antes de Jesus, né? Mais ou menos uns 400 anos, se eu não me engano. Deixa eu ver, durante o reinado de Acabe, século IX antes de Cristo. Tá?
É século nono, acho que 900 anos antes de Jesus, hein? Vixe Maria. Pelo jeito, século nono antes de Cristo. É, acho que é mais ou menos assim, pessoal. Mas aí dá para pesquisar melhor aí, né? Só a curiosidade, né? Eu fiquei curioso também de saber certinho, tá? Mas aí vocês pesquisam aí também, vocês vão achar. Mas enfim, eram dois personagens que tinham vivido há bastante tempo antes de Jesus, né? Então vamos lá. E se tornou visível para eles Elias com Moisés. E estavam conversando com Jesus. Olha que coisa, né? Elias e Moisés estavam conversando com Jesus. Agora, olha que coisa, né? O irônico da situação aí é que aqueles que perseguiam Jesus, perseguiam em nome de Moisés, né? Não mandados por Moisés, logicamente, né? Mas eles perseguiam em nome de Moisés. A gente tem essa mania, né? Eles perseguiam em nome dos mandamentos lá da lei, da Torá, né? Do Antigo Testamento, né? As regras lá, não curar no sábado, não, né? Não comer sem lavar as mãos, não comer carnes impuras, aquela coisa toda, aquelas regras todas dos judeus, né? E perseguiam Jesus em nome de Moisés, em nome das regras lá, né? Em nome dos profetas. E ali estava Moisés e Elias, que foi um dos maiores profetas, né? Estava ali, né, conversando com Jesus, né? Você vê que coisa, o irônico da situação, né? Nós temos essa mania, né, de pegarmos o discurso de alguém que se foi e passarmos a perseguir as pessoas em nome daquele que se foi. Né? Então fizeram isso com Moisés. Tá? Fizeram isso com Moisés. Não pegaram o discurso de Moisés e perseguiram os cristãos que foram surgindo. Né? Então foi surgindo os cristãos, tal, foram surgindo e perseguindo. Né? Perseguindo Jesus em nome de Moisés. Aí depois veio Jesus. O que a gente fez historicamente? A gente fez a mesma coisa. Aí pega o discurso de Jesus e vamos perseguir os outros. Ó, nós temos que distinguir. Moisés não tinha nada a ver com isso. Jesus não tinha nada a ver com isso, com essas perseguições. Mas nós pegamos o discurso, nós nos apropriamos do discurso de Moisés, do discurso de Jesus e começamos a perseguir. Né? Hoje o risco é a gente pegar o discurso de Kardec e, em nome de Kardec, voltarmos a perseguir. E Kardec não tem nada a ver com isso. Tá? Kardec não tem nada a ver com isso. Né? Então a história fica se repetindo e nós temos que estudar Kardec, sim, mas não podemos nos fanatizar. Né? Nós não podemos nos fechar. A gente escuta às vezes referência, olha, fulano falou que Joana de Ângeles não é espiritismo, que André Luiz não é espiritismo. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Não é? Pelo amor de Deus. Tem gente que acha que o espiritismo acabou com Kardec. Isso é que é uma coisa que a gente precisa refletir, pessoal. Tem gente que acha que o espiritismo acabou com Kardec. Não é que o espiritismo acabou com Kardec, mas que é só com Kardec ali que é espiritismo. Saiu de Kardec não é espiritismo. Pelo amor de Deus, pessoal. Nós temos que ter bom senso, né? Temos que ter discernimento. Né? Bezerra de Menezes, né? Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, Humberto de Campos. Isso para falar dos mais respeitáveis, daqueles que são mais considerados, né? Sem falar daí de outros espíritos que têm vindo também, que são espíritos de condição, né? Só que ainda não tem o status, muitas vezes, né? O médium não tem o status de uma Ivone Pereira, de um Chico Xavier, de um Divaldo, né? Mas nós temos que considerar tudo isso, pessoal. O Chico Xavier foi o grande formador. Chico Xavier foi o grande formador dos leitores espíritas do Brasil. Aliás, o Emmanuel sempre falava para ele que o objetivo do Chico ali era formar leitores. Ele precisava formar leitores. Se não fosse o Chico Xavier, se não fossem as obras, os romances do Chico Xavier, não havia espiritismo praticamente no Brasil.
teria ficado extremamente restrito o espiritismo no Brasil se não fosse o trabalho do Chico Xavier. Como é que a gente tem a coragem de dizer, né, que as obras do Chico não são espiritismo? O espiritismo acabou ali com Kardec. Pelo amor de Deus, gente. A gente tem que ter bom senso nas coisas, né? A gente tem que ter equilíbrio, né? Senão a gente vai cair no mesmo erro de querer usar o Kardec para perseguir, para ficar as regras ali, do mesmo jeito que fizeram com Moisés, do mesmo jeito que fizeram com Jesus. Hoje o risco é esse, né? Não vai acontecer isso porque o espiritismo é muito maior do que opiniões pessoais, né? O espiritismo é muito maior, tá? Então, mas aqui, só para a gente fazer esse paralelo aí, né? Esse parênteses aí, para a gente analisar, né? Essa questão, né? Do discurso que a gente tem se apropriado, né? E em nome da pessoa a gente passa, às vezes, a ser o censor, né? A gente quer ser o censor. E esse negócio de censura na Idade Média, a Inquisição foi mestre nisso aí, hein? Censura, né? Os judeus lá na época de Jesus eram mestres na censura também. E ainda hoje há essa tentação aí, essa tentação da censura das instituições, dos órgãos representativos do espiritismo. Ainda há essa tendência, essa tentação de cair nessa censura, tá? Então, às vezes a gente ouve assim, pessoas falam, mas o fulano fala, tal instituição fala que não é para comprar livros de tais distribuidoras, só pode comprar livro nosso aqui, porque nós temos os livros espíritas, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? São as pessoas, né, Maria? O espiritismo é muito maior do que o movimento espírita, né? Então, continuando aqui, né? Em resposta, Pedro diz a Jesus: Rabi, é bom nós estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, né? Então, Pedro, né? Pedro estava falando para Jesus, Pedro vendo o que estava ocorrendo, ele falou assim: Senhor, nossa, como é gostoso estar aqui, como é bom estar aqui, olha que coisa boa, que ambiente bom, devia ter uma coisa fantástica, né? Você imagina, os 3 discípulos ali que deviam ser dos 3 maiores ali que seguiam Jesus, né? Os 3 discípulos ali, mais Jesus, Moisés e Elias, pessoal. Você já pensou o nível da vibração ali, ambiente? Jesus transfigurado. Só isso não precisava mais nada, né? Só isso não precisava mais nada. A gente que participa em reunião mediúnica, a gente lembra de ocasiões, assim, às vezes final de ano, né? Jesus, Natal, aquela coisa toda. Né? Os espíritos pegam mais leve com a gente, final de ano e tal. Aquelas comunicações mais festivas, né? É quando tem as melhores comunicações. Aí vem aqueles espíritos de muita luz, né? Aquelas mensagens. Às vezes eu já tive sensação assim, de estar, nossa, de estar expandindo assim, sabe? De estar sentado na cadeira, mas parece que, né? Parece que a gente está se expandindo assim, de tanta energia que a gente recebe, aquela sensação de confiança, de que tudo vai dar certo, aquela fé. Porque esses espíritos vêm, mas eles vêm com uma energia, eles vêm com um sentimento tão diferente, eles vêm com uma vibração que evoca tudo o que nós temos de bom, evoca o que temos de melhor. Então eu já tive sensações assim, né? Às vezes assistindo uma palestra, às vezes assistindo uma comunicação numa reunião mediúnica. Então aquilo, né, faz a gente transcender dali por alguns minutos, né? Imagina com Jesus, Moisés e Elias ali, né? Era um negócio de outro mundo mesmo, né? Devia ser, né? Então, uma coisa muito boa, né? Aí o Pedro falou: Senhor, então, já que está tão gostoso aqui, a gente ficar aqui, vamos fazer uma tenda, porque para passar a noite, o sereno, aquela coisa toda, né? E é em cima do monte, eles estavam no Monte Tabor, então devia ser meio friozinho ali também, né? Então vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias.
Eles não tinham atinado ainda que Moisés e Elias estavam ali espiritualmente, né? Acho que foi tão tangível, a coisa foi tão assim, foi tão visível que ele, por um momento, ele esqueceu que eram dois espíritos que já tinham vivido fazia muito tempo, né? E que estavam vivos ali, mas vivos espiritualmente, né, Tânia? Ai, a Maria, nossa, nunca esqueço quando o Galeno, né, veio dar uma mensagem fim de ano, meu Deus, que vibração. O Galeno, um espírito lá, não é o Galeno lá da história, não, é um, é um espírito ligado ali à nossa casa, tá? Um dos que ajudam lá no Céu Azul, inclusive, tá? Mas é mesmo, né, Maria? Uma vibração muito boa, né? É, pois não sabia o que responder, porquanto ficaram atemorizados. Né? Pedro ficou tão ali, né, surpreso, né, e até com certo receio, ele não sabia nem o que falar, ele falou esse negócio das tendas aí, né? Ele não sabia o que falar direito, né? Surgiu uma nuvem, fazendo sombra sobre eles, e surgiu uma voz da nuvem, que dizia: Este é o meu filho amado, ouvi-o. Né? Então, olha só, nesse momento surgiu uma nuvem. Devia ser uma nuvem ectoplásmica, devia ser a exteriorização ou de um deles ali, ou deles, dos discípulos, ou do próprio Jesus, porque ele estava transfigurado, devia estar irradiando vibrações, né? Aí surgiu uma nuvem, uma neblina, né? Surgiu uma neblina, tá? Devia ser o ectoplasma. Por quê? Porque logo em seguida ocorreu um fenômeno de voz direta. Ocorreu um fenômeno de voz direta, tá? Por quê? Porque ouviu-se uma voz: Este é o meu filho amado, ouvi-o. Tá? Então, pessoal, a gente tem, veja bem, quando a gente ouve, quando a gente vê isso aqui, a gente se remete à imagem antropomórfica de Deus. Tá? Deus como um ser palpável, tangível, um ser como a gente, por exemplo, um velhinho de barba lá. Então ele está lá nas esferas resplandecentes, aquele velhinho lá. Aí chegou uma hora que ele fala: Este é o meu filho amado, né? A gente se remete a essa visão, não é, pessoal? Que é uma visão antropomórfica que a gente tem, né? Deus fala conosco o tempo todo através das suas leis perfeitas, através da sua voz, né? Através das suas vibrações, da sua inteligência. Nós retiramos a nossa inteligência da inteligência divina, assim dizem os Espíritos, né? No Livro dos Espíritos. Então nós temos um contato constante com Deus se nós mantivermos a elevação de pensamento. Isso, inclusive, foi um dos pontos mais importantes da reforma luterana, né? Que a reforma justamente falava que a criatura ela pode ter contato direto com Deus. Ela não precisa de intermediários. Por exemplo, precisa da igreja, o padre vai orar, né, para Deus por mim, porque eu não posso estabelecer esse contato. Não. A reforma protestante fala: não, a criatura tem contato com o Criador. Tem um canal direto com o Criador, sem uma inspiração. Mas aí, pessoal, nós temos que lembrar que entre nós e Deus existem sim uma hierarquia de espíritos, né? Para nós quase que infinita, né? Porque nós estamos tão distantes de Deus no sentido evolutivo, né? Deus é o absoluto, nós somos o relativo, Deus é a perfeição, nós somos seres ainda precisando nos aperfeiçoar, né? Então, é lógico que aqui faz parte de toda a produção aqui do fenômeno, do momento, né? Então, pode não ser exatamente a voz de Deus, é isso que eu estou querendo dizer, né? Assim como no batizado lá de Jesus, né? Quando João Batista mergulhou Jesus tal, também ocorreu um fenômeno de voz direta lá, Cid Moreira tal, né? Então, é bem provável que não seja a voz de Deus dizendo exatamente, mas faz parte da produção aqui, né, pessoal? Tá?
Deus está em todo lugar, em todo momento, e a inteligência absoluta, né? Não seria impossível, né, de Deus se manifestar, né? Mas nós sabemos que Deus, que espíritos de muita luz estão dando amparo a Jesus, estão comprovando a, a elevação de Jesus o tempo todo, estão ajudando na tarefa de Jesus, né? Aquele pensamento de que Jesus pode fazer tudo sozinho, isso aí, né, isso aí é uma bobagem, né? Por quê? Porque a liderança de Jesus sobre muitos espíritos de luz, né? Isso aí é um fato, né? Então ele não precisava fazer tudo sozinho, né? Então vamos lá. Nós temos uns minutinhos ainda, né? Então, após esse fenômeno de voz direta aí, que surgiu uma voz da nuvem, né? Que dizia: "Este é o meu filho amado, ouvi-o", né? Isso aqui fica um pouco com cara de Zeus, né? Né? Porque os deuses do Olimpo lá, eles, né, tinham Zeus, né? Era um ser, a forma de humano ali, né? Então isso fica um pouco com cara de Zeus, né? Isso que eu estou tentando refletir com vocês, né? Essa ideia ainda da boca de Deus, né, de Deus com corpo. Nós estamos dentro de Deus, entendeu? Nós estamos no organismo divino, se a gente pode falar em organismo, né? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas enfim, né? E subitamente, olhando em redor, não viram mais ninguém, mas somente Jesus com eles. Né? Somente Jesus com eles. Quer dizer, aquela nuvem, né? E aí a voz, daqui a pouco eles olharam, não tinha mais nada. Só estava Jesus ali. Acabou o fenômeno. Né? Acabou-se o que era doce, né? Acabou o fenômeno ali. Né? O que é bom dura pouco, né? Como diz, né? Por quê? Porque esses fenômenos, eles são fenômenos passageiros, porque é de energia, né, Maria? Exatamente, energia, e essa energia, ela se acumula, depois ela se desfaz, algumas energias a gente reabsorve no nosso organismo. Os espíritos dizem que o ectoplasma é a força nervosa do médium exteriorizada, é a força do sistema nervoso exteriorizada. Esse seria o ectoplasma, a força nervosa do médium. Tá? Então, parte dessa força é reabsorvida pelo próprio organismo do médium doador. Tá? Ela é reabsorvida. Aí vamos, para terminar, vamos pegar aqui a vinda de Elias, né? Mateus, também está em Mateus 17, 9 e 13. Aqui continuando no versículo 9, né? Capítulo 9, versículo 9. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que não relatassem a ninguém o que tinham visto. Você vê que Jesus era muito discreto com relação a vários momentos aqui, vários feitos dele, ele era muito discreto. Ele queria discrição por parte dos discípulos. Ele não queria que saísse falando para todo mundo, né? Discrição. Por quê? Porque eram coisas que eles precisavam absorver, eles precisavam aproveitar daquilo. Seria relatado, sim, nós teríamos acesso a isso, toda a população teria, mas no momento certo, da forma certa, para não gerar apenas aquele encantamento. Aquele encantamento, né? As pessoas ficam fascinadas pelo fenômeno, mas muitas vezes não se transformam. Não adianta só ficar fascinado, né? As pessoas que ficam fascinadas por nós, daqui a pouco elas estão falando mal da gente. Não é? A gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas que foram fascinadas com a gente. Daqui a pouco elas mesmas pessoas estão falando mal da gente. Né? Jesus, ele entrou em Jerusalém sendo aclamado pela população. Na semana seguinte ele estava sendo crucificado. Paulo de Tarso chegou numa determinada cidade lá, eles achavam que ele e o outro ajudante dele lá, eram dois deuses. Nossa, eles chamavam um de Júpiter, o outro de Apolo, não sei o quê, né? Era como se eles fossem dois deuses, estavam sendo aclamados pela população.
Aí daqui a alguns dias, Paulo de Tarso quase morreu nessa mesma cidade, apedrejado. Foi parar no lixão da cidade. Então, pessoal, só fascinação não adianta. Só encantamento não adianta. Né? Jesus sabia melhor do que ninguém isso tudo, né? Jesus sabia mais do que nós essa realidade, né? Então, ele não queria só fascinação, né? Ele queria que as pessoas se transformassem, e aquelas que tivessem condição se transformassem, né? Então, enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que não relatassem a ninguém o que tinham visto, a não ser quando o Filho do Homem tivesse se levantado dentre os mortos. Quer dizer, era para falar só depois que o Filho do Homem tivesse se levantado dentre os mortos, naquele fenômeno, né, dele ressurgir espiritualmente, né, se materializar, tal, depois do terceiro dia, como ele falou, né, destruir esse templo em 3 dias eu reconstruo, né, eu reapareço para vocês, né, Vivinho da Silva. Então dá para eles falarem esses acontecimentos só depois disso, por quê? Porque senão a população não estava pronta para ouvir uma referência assim lá do Monte Tabor. Precisava primeiro, né, ter outras vivências aí para que ela estivesse mais preparada para compreender, para aceitar, né? E retiveram o caso debatendo entre si a respeito do que é o levantar-se dentre os mortos. Você vê, os discípulos ainda não estavam muito... O que ele está falando, esse negócio de levantar dentre os mortos, né? Que ele vai levantar só depois de levantar dentre os mortos, né? Até hoje o pessoal faz confusão, né? Porque acha que Jesus realmente voltou em corpo e que todos nós vamos ressurgir no dia do juízo, vai sair todo mundo dos túmulos lá e vai, né? Que nem aquele filme, que nem aquele seriado lá do Érico Veríssimo, lá, o Incidente de Antares, né? Que os mortos começam a se levantar. É uma comédia, né? É uma referência assim, essa questão dos mortos levantarem-se, né? Os zumbis lá, né? O apocalipse zumbi, né? A Maria, como hoje ali, a gente tem que se conscientizar, né? Então, eles não sabiam o que era, o que Jesus estava falando, esse negócio de levantar dos mortos, né? E ficavam conversando uns com os outros, né? E interrogavam-lhe, dizendo, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Né? Foram perguntar para Jesus, por que os escribas, né? Os doutores da lei lá, por que eles falam que primeiro tinha que vir Elias? Então, querendo desqualificar Jesus, né? Querendo desqualificar Jesus. Não é o Messias não, porque primeiro tem que vir o Elias. E o Elias não veio ainda. Os escribas falavam, né? Então, primeiro tem que vir o Elias. Então, esse negócio de achar que Jesus é o Messias, tal, isso aí não está com nada, né? Eles falavam, né? Por que os escribas dizem que ser necessário vir primeiro Elias? Aí disse-lhes, Elias de fato, vindo primeiro, restaura todas as coisas. Mas como está escrito sobre o Filho do Homem, para que padeça muitas coisas e seja menosprezado. Todavia, também vos digo que Elias veio e fizeram com ele tudo quanto queriam, conforme está escrito sobre ele. Né? Então aí Jesus já deixa claro, né, que Elias já tinha vindo. E justamente porque não reconheceram Elias, aqui não fala, né, em outros evangelhos fala, Elias já veio e não o reconheceram. Né? Fizeram com ele tudo o que quiseram. Inclusive, em outro evangelho, diz assim, então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Nesse aqui não fala assim, né? Mas tem outro evangelho que fala. Né? Outro evangelista que fala. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Aí eles chegaram à conclusão de que então realmente Elias era João Batista, reencarnado. Entendeu?
Isso está nos evangelhos. Nesse aqui do Marcos, não. Mas em outros evangelhos aí, não sei se de Mateus ou de Lucas, fala exatamente assim, tá? Ok? Então Elias já veio e não o reconheceram, né? Era o João Batista, que viria, o Elias, né, reencarnado em João Batista, que viria restaurar todas as coisas. João Batista falava, eu sou a voz que clama no deserto. Né? Batizo com a água, mas dia virá, né, que um outro maior do que eu batizará com fogo do Espírito, ao qual eu não serei digno de desenlaçar as suas alparcas. Né? Então João Batista sabia do papel de Jesus e tinha plena consciência do papel dele. Por isso que ele chega num certo momento e fala assim, é preciso que eu diminua para que ele cresça. É preciso que eu, João Batista, me apague agora para que Jesus possa resplandecer, né? Pessoal, vamos parar por aqui hoje então, tá? Eu agradeço a presença de todos aí nos acompanhando. Nós vamos continuar na semana que vem do versículo 14, né? Capítulo 9, versículo 14, o endemoniado epilético, tá? Então, na próxima quinta, a gente continua. Vamos fazer a nossa prece final, então, né? Convidando novamente a todos para nos acompanharem, agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade. Senhor Jesus, que possamos sublimar as nossas energias, que possamos limpar o vaso interior para captarmos essas forças sutis do alto, para que elas ajam em nosso corpo, em nossas células, se convertendo em saúde, para que ajam em nosso perispírito, sublimando as nossas energias perispirituais, equilibrando as nossas emoções, abençoando também, Senhor, com as tuas forças, o nosso pensamento, o nosso sentimento, para que os nossos pensamentos e sentimentos estejam clarificados, equilibrados, estejam dulcificados pela tua presença em nós. Abençoa todos os irmãos que estão conosco, finalizando esse estudo, essa manhã de estudo, que todos possam permanecer com muita paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então acabamos por hoje. Muito obrigado pela presença, pelo carinho, pela participação na área de texto, tá? Beijão quem está no Pautalk, pessoal que está aqui no Facebook, no chatzinho, tá? E quem estiver assistindo o material gravado também. Um grande abraço. Fiquem com Deus e tenham uma ótima quinta-feira pela frente, tá? Até mais.